Suprimento matinal. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 3. E contou-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva que vinha constantemente até ele dizendo: faze-me justiça com o meu adversário. E não fará Deus certamente justiça aos seus escolhidos? A viúva em Lucas capítulo 18, versículo 3, representa os crentes, que em certo sentido são uma viúva na era presente, pois seu marido, Cristo, está ausente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. No versículo 3, a viúva pediu ao juiz que lhe fizesse justiça contra seu adversário. A expressão grega, traduzida por fazer justiça, pode também ser traduzida por vingar. Nessa parábola, o Senhor indica que os crentes em Cristo têm um adversário, que é Satanás, o diabo, contra quem precisamos que Deus nos faça justiça. Devemos orar persistentemente por essa vingança e não desanimar. Leitura de hoje. De acordo com Lucas, capítulo 18, versículo 4, por algum tempo o juiz não vingou a viúva contra seu adversário. Depois disse consigo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia como esta viúva me incomoda, eu lhe farei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Versículos 4 e 5. Depois disso o Senhor prosseguiu: ouvi o que diz o juiz injusto. E não fará Deus certamente justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Versículos de 6 a 8. A palavra do Senhor no versículo 8 indica que Deus nos fará justiça contra nosso inimigo, por ocasião da volta do Salvador. No original grego, há um artigo definido antes da palavra fé. Assim é a fé. Isso denota a fé persistente para a nossa oração persistente, como a fé da viúva. Portanto, é a fé subjetiva e não objetiva. Precisamos perceber que, como povo de Deus, nessa geração entorpecida e entorpecedora, somos como viúva. Em certo sentido, nosso marido, o Senhor, está ausente. Além disso, temos um adversário que constantemente nos persegue. A parábola no capítulo 18, versículos de 1 a 8, indica o sofrimento advindo de nosso adversário na aparente ausência do Senhor. Na verdade, o Senhor não está ausente, Ele está presente. Enquanto o nosso adversário nos persegue, parece que Deus não é justo, pois permite que seus filhos sejam injustamente perseguidos. Por exemplo, João Batista foi decapitado, Pedro martirizado, Paulo aprisionado e João exilado. Ao longo dos séculos, milhares e milhares de seguidores, fiéis e honestos do Salvador homem, sofreram perseguição injusta. Até hoje ainda somos injustamente maltratados. Deus parece ser injusto, uma vez que não vem julgar e vindicar. Sempre oramos a Deus que nos vindique. Contudo, muito de nossos cooperadores fiéis têm sido aprisionados e até mesmo mortos. Onde está o Deus justo e vivo? Por que tolera essa situação? Por que não julga os que nos perseguem? Por causa dessa situação, o Salvador homem, no capítulo 18, versículos de 1 a 8, usa um juiz injusto para tipificar Deus, que parece não fazer coisa alguma a favor de seu povo perseguido. Que faremos numa situação em que somos perseguidos?
Parece que nosso Deus não está vivo, presente ou sendo justo. Nessa parábola, aprendemos a ser uma viúva importuna, que ora a Deus com persistência. Muitas vezes fiquei cansado de orar ao Senhor que vindicasse sua restauração. Parece que quanto mais oro para isso, menos vindicação há. No entanto, tenho aprendido que precisamos incomodá-lo em oração, que devemos orar a Ele persistentemente, sem desanimar.